Bem-vindo ao canal Sussurros da Noite. 6. Prepare-se para ouvir histórias que vão arrepiar até os mais céticos. Então não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal. Histórias que nasceram da boca de quem vivenciou o inexplicável. Sussurradas em quartos escuros, carregadas do peso do medo e da incredulidade. Hoje, trazemos à luz relatos assustadores e inexplicáveis de hospitais, lugares onde a vida e a morte se entrelaçam em um balé constante. Os corredores, muitas vezes silenciosos, ecoam com a memória daqueles que já se foram, guardando segredos nas paredes frias e nos equipamentos médicos que testemunharam momentos de dor e esperança. Prepare-se para mergulhar em um universo onde o sobrenatural se manifesta de formas inesperadas, desafiando a lógica e a razão. Você está pronto para enfrentar o lado obscuro dos hospitais? Para se confrontar com o medo primal que reside no desconhecido? Aperte o cinto, respire fundo e prepare-se, pois a jornada nos corredores da alma humana está prestes a começar. A enfermaria estava silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. No leito ao lado, um paciente dormia, o peito subindo e descendo em um ritmo constante. De repente, um movimento no canto do quarto me fez virar a cabeça, o coração batendo forte no peito. Uma figura etérea, quase translúcida, pairava perto da porta. Uma mulher, vestida com o uniforme azul claro familiar dos técnicos de enfermagem. Seus traços eram suaves, mas seus olhos transmitiam uma tristeza profunda, um pesar que parecia atravessar o véu da realidade. Paralisada pelo medo, só conseguia observar enquanto a figura se aproximava lentamente. Seus pés pareciam não tocar o chão. A cada passo, a sensação de angústia aumentava, me sufocando. Quem era aquela aparição fantasmagórica e o que ela queria? A figura se inclinou sobre o paciente adormecido, seus dedos esguios e pálidos pairando sobre seu rosto. Um calafrio percorreu minha espinha. Seria ela uma mensageira da morte? Teria vindo buscar mais uma alma para o além? Então, tão rápido quanto apareceu, a figura se dissipou no ar, deixando para trás um rastro de frio e a pergunta pairando no ar. Quem era aquela mulher? Dias depois, enquanto folheava um álbum com fotos da equipe do hospital, meu sangue gelou. Lá estava ela, a mulher da aparição, seu sorriso gentil agora congelado em uma fotografia. Embaixo, a inscrição: Carol, técnica de enfermagem, in memoriam. Carol, que havia falecido tragicamente em um acidente de carro semanas antes, ainda vagava pelos corredores do hospital, sua alma presa entre dois mundos. Até hoje, a imagem de seus olhos tristes me assombra, um lembrete constante de que a linha que separa a vida da morte pode ser muito tênue. O quarto 312 sempre foi palco de acontecimentos estranhos. A paciente, uma senhora de idade avançada, sofria de delírios e acessos de fúria, mas havia algo mais, algo que gelava o sangue de qualquer um que se aproximasse. Durante a noite, a senhora começava a murmurar, palavras desconexas que pareciam não fazer sentido. No entanto, com o passar do tempo, as enfermeiras notaram um padrão perturbador. As palavras que ela murmurava, com uma voz infantil e assustadoramente familiar, eram trechos de cantigas de ninar, as mesmas que ela cantava para seus filhos muitos anos atrás, antes da tragédia que os levou precocemente. Intrigadas e amedrontadas, as enfermeiras decidiram investigar. Reviraram os pertences da senhora em busca de pistas, até que encontraram uma caixa de madeira antiga, escondida no fundo da gaveta. Dentro da caixa, um achado arrepiante: blocos de letras de madeira, desgastados pelo tempo, e em cada bloco, gravado com tinta desbotada, o nome de um de seus filhos. A cada bloco que a senhora tocava, uma nova onda de energia tomava conta do quarto. Era como se as almas das crianças estivessem ali, aprisionadas aos blocos, e a senhora, em seu estado delirante, conseguisse se comunicar com elas, revivendo a dor da perda a cada sílaba pronunciada.
A partir daquele dia, as enfermeiras passaram a tratar a senhora com um misto de compaixão e medo, cientes de que não estavam lidando apenas com uma paciente, mas com um portal aberto para o outro lado, onde a dor da perda se manifestava de formas assustadoras. O antigo hospital psiquiátrico no topo da colina era conhecido por sua atmosfera pesada, carregada de histórias de dor, sofrimento e experimentos médicos questionáveis. Abandonado há décadas, o local se tornou um ponto de peregrinação para curiosos e caçadores de fantasmas. Visitando o local em uma noite fria e escura, senti imediatamente um calafrio percorrer minha espinha. O vento uivava pelos corredores vazios, batendo portas e janelas com força descomunal. Ou era o vento. Enquanto caminhávamos pelos corredores escuros e úmidos, a cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava. Sombras pareciam se mover pelos cantos dos olhos, e o silêncio era frequentemente quebrado por ruídos inexplicáveis. De repente, um estrondo alto ecoou pelo corredor, seguido por uma série de batidas violentas. Era a porta de um dos quartos, se abrindo e fechando com fúria. Corri até lá, meu coração batendo forte no peito, pronto para encontrar a fonte da perturbação. Mas o quarto estava vazio. As janelas, lacradas por tábuas de madeira podres, impediam a entrada do vento. Então, o que poderia ter causado aquele barulho? Seria um paciente inquieto, preso para sempre entre as paredes daquele lugar? A resposta, como muitas vezes acontece nesses casos, se perdeu na névoa do mistério, alimentando ainda mais a aura de terror que envolve o antigo hospital psiquiátrico. No setor de oncologia pediátrica, a realidade muitas vezes se misturava com a fantasia, especialmente para os pequenos pacientes que lutavam bravamente contra a doença. Era o caso de Lucas, um garoto de 8 anos com uma imaginação fértil e um amigo imaginário chamado Pedro. Pedro, segundo Lucas, era um menino brincalhão que adorava Pokémon e passava horas ao seu lado, jogando videogame e inventando histórias fantásticas. As enfermeiras, acostumadas com a imaginação fértil das crianças, não deram muita atenção ao amigo invisível de Lucas. Até que coisas estranhas começaram a acontecer. Brinquedos se moviam sozinhos, desenhos animados ligavam no meio da noite e, em uma ocasião, o projetor de slides do hospital, que estava em desuso há anos, começou a funcionar repentinamente, exibindo imagens aleatórias nas paredes do quarto de Lucas. Certa noite, enquanto Lucas dormia profundamente, uma enfermeira jura ter ouvido a voz de uma criança vindo do quarto. Ao se aproximar, viu o controle remoto do projetor se mover sozinho, como se estivesse sendo operado por mãos invisíveis. Lucas, ao ser questionado sobre o ocorrido, apenas sorriu e disse: "Foi o Pedro. Ele queria mostrar os Pokémons para você." A partir daquele dia, as enfermeiras passaram a acreditar que Pedro não era apenas um amigo imaginário, mas algo mais, uma presença que transcendia o mundo real e trazia conforto a Lucas em seus momentos de fragilidade. O caso de possessão demoníaca no Hospital Santa Maria ainda hoje causa calafrios nos corredores da instituição. Tudo começou com um paciente, um jovem chamado Daniel, internado após um surto psicótico. O comportamento de Daniel era errático, alternando momentos de lucidez com acessos de fúria incontrolável. Ele falava em línguas estranhas, emitia sons guturais e demonstrava uma força sobre-humana, sendo necessário conter fisicamente várias vezes. Os médicos, incrédulos, tentavam encontrar uma explicação médica para o caso, mas os sintomas de Daniel desafiavam qualquer diagnóstico. Foi então que uma das enfermeiras, uma senhora devota, sugeriu que o problema de Daniel não era físico, mas espiritual. A partir daquele dia, o hospital se tornou um campo de batalha entre a ciência e a fé. Padres foram chamados para realizar exorcismos, enquanto os médicos tentavam controlar os surtos de Daniel com medicamentos cada vez mais fortes. A situação chegou ao ápice quando, durante uma sessão de exorcismo, Daniel se libertou das amarras que o prendiam e atacou um dos padres, deixando-o gravemente ferido. O caos se instaurou no hospital,
com pacientes e funcionários em pânico. O destino de Daniel permanece um mistério. Uns dizem que ele foi transferido para um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Outros que ele simplesmente desapareceu, levando consigo a resposta para o enigma que assombrou o Hospital Santa Maria. Esses relatos são apenas uma amostra do que pode acontecer nos corredores dos hospitais, lugares onde a vida e a morte se cruzam em um ciclo infinito. Histórias que desafiam a lógica, nos confrontando com a fragilidade da realidade e a imensidão do desconhecido. Se você tem uma história assustadora, compartilhe conosco nos comentários. Queremos ouvir suas experiências, mergulhar no abismo do medo e desvendar os mistérios que se escondem nos cantos mais escuros da mente humana. Até a próxima, e cuidado com o que pode estar à espreita na escuridão, observando, esperando o momento certo para se revelar. Afinal, a linha que separa o mundo real do sobrenatural é muito mais tênue do que imaginamos.